Estamos aqui novamente com o programa Diversidade e Inclusão, pelo canal 6 NET Claro Montenegro, TV Mon HD, levando a você aí que está nos assistindo mais uma vez, assuntos de interesse da nossa comunidade, né? Nosso programa Diversidade e Inclusão já diz isso, são assuntos diversos, né? Inclusive também envolvendo a questão da pessoa com deficiência, né? Que é a qual eu represento aqui da Associação dos Deficientes Visuais de Montenegro, né? Mas como a gente procura levar à comunidade assuntos que interessam a toda a comunidade, não só a pessoa com deficiência, então os nossos assuntos eles são diversos, né? E aí no nome do programa já diz, né? Diversidade e Inclusão. Eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, né? A Vícios Modas, a Sol RS Energia Solar e o Sicredi, né? Que é o mais novo apoiador da gente, aí, que está com a gente agora. E hoje eu estou aqui com o Rafael Altenhoff. A gente vai dar continuidade, né, do último programa que nós gravamos semana passada, que foi ao ar nessa semana, né? Então vamos dar continuidade no assunto aqui com o Rafael, na questão do meio ambiente. E eu já quero te agradecer inicialmente, Rafael, novamente aqui, te agradecer pela tua presença, né, pela tua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez e a oportunidade de conversar com esse público diverso e qualificado. Verdade, Rafael. São assuntos que interessam diretamente, que impactam a nossa vida, né, Rafael? Exato. O meio ambiente faz parte do nosso dia a dia. Sim. Então, eu gostaria de começar contigo, Rafael. A gente teve essa semana, no programa Cidade em Debate, foi trazida a questão do cercamento do Parque Centenário, né, e da falta de envolvimento, vamos supor, do Conselho do Meio Ambiente, né? O Conselho não participou desse processo, né, da revitalização do Parque Centenário, né? Como é que está essa questão aí do Parque Centenário e da revitalização, né, da construção do muro, né? Que, na verdade, esse foi o assunto de Cidade de Debate, né? Pois é, Valdair, e quem nos assiste. O Parque Centenário, eu vou dizer que ele serve como um indicador do município de Montenegro. Sim. Quando a gente anda aqui pela região, a gente passa por vários parques municipais e todos eles floridos, bem cuidados, com acessibilidade. Cuidados, enfim, eles acabam espelhando muitas vezes o estado da arte que se chama do município. Sim. Agora, quando a gente chega em Montenegro, está ali o Parque Centenário jogado. É o nosso cartão de visita, né, Rafael? Deveria ser, né? Mas ele é o cartão talvez de susto para alguns, né? Mesmo assim, a população insiste em usar, porque é o único espaço, um dos únicos espaços que se tem de lazer, de oportunidades para a população que não tem acesso muitas vezes a um litoral, a outras oportunidades, até porque o custo de vida... Hoje pela manhã eu escutava o salário mínimo, Valdir, para sustentar uma família de 4 pessoas, segundo órgãos estatísticos, deveria ser R$6.000. Tá? Exatamente. Então, onde é que estão esses outros 5.000? 5.000 a menos quer dizer tu não ter direito, muitas vezes, à moradia, a uma alimentação adequada, a saúde, a educação, enfim. E o lazer é a última ponta lá atrás, ou seja, só quando sobra dinheiro a gente vai tentar, vai ter alguma coisa para investir em lazer. Porque entre eu morar, comer, ter saúde, educação e lazer, o lazer vai ser sempre a última prioridade. Então, o lazer ele deveria ser um dever obrigatório de todo o município, ser gratuito e acessível a toda a população. Exato. Mas não é isso que acontece, né, Valdair? Porque assim, a gente vê ali, acompanha quem frequenta o Parque Centenário, a gente chama assim de usos múltiplos. Então tem gente ali que vai simplesmente para sentar à sombra, ler um livro, ouvir música, conversar com amigos, jogar um futebol, um vôlei, um basquete, caminhar, correr, fazer exercícios ali na praça, crianças para brincar, outros para observar os animais. Enfim, tem diferente. O pessoal da pista de skate, de bicicleta.
Então, o gestor público, o que ele tem que fazer? É equilibrar esse uso, né, Rafael? Exatamente. Então, imagina o seguinte, se um desses grupos aí que eu falei fosse lá e impedisse os outros de usarem. Então, daí a pergunta é qual é o direito que um grupo tem de privar os outros grupos de também fazerem uso. Sobrepor sobre o outro grupo. Né? Exatamente. Só que, infelizmente, isso muitas vezes acontece, Valdeir. Acontece por vários fatores. Um deles é a própria questão da falta de acessibilidade. Certo, Hoje, qual é o acesso? Então, a própria legislação, ela diz que a população portadora de deficiência, ela tem direito ao livre acesso. Daí eu pergunto, qual é a acessibilidade que o Parque Centenário tem? Pois é, Rafael, é uma questão assim, ó, eu te confesso que depois que eu perdi a visão, já faz 14 anos que eu perdi a visão, e faz 14 anos que eu não fui mais no Parque Centenário. Pois é, então... E era um local que eu ia todos os finais de semana, né, com meus filhos, né, que na época eram pequenos ainda, né? Então a gente ia muito na pracinha ali do Parque Centenário, na época estava bem legal, bem interessante, tinha um lago, né, bonito, que a gente gostava de ficar ali, né, as aves ali, enfim, né? Daí depois disso eu não fui mais. Tu é um cara que se vira nos 30, né, Valdeir? Sim. Tu anda por tudo, ou quase tudo. Agora eu descobri que tu não vai no Centenário, Não, mas não. imagina... Não me sinto à vontade para isso. Exatamente. Só que assim, e eu vou te dizer que não é só tu. E eu vou te dizer assim que percebendo assim, eu comecei porque eu gosto de ficar percebendo coisas às vezes que passam desapercebidas para muitos. Aquele dia a gente falava a questão dos olhos para ver, né, Valdeir? Sim, sim. Que tu, hoje com um problema visual, uma deficiência que tu adquiriste ao longo da tua vida, mais recentemente até, né, eu descobri que tu tá mais da metade da tua vida tu passaste enxergando, né? Sim, eu perdi a visão com 42 anos. 42. Só que tem coisas que tu passaste a perceber agora que antes passava lutado, a gente não... Passava batido, né? Não cuidava, Como se diz, né? Passa batido, tu não percebe, né? Então, a acessibilidade é uma delas, né? Porque Exato. tu só passou a perceber que a falta de acessibilidade quando tu começou a depender dela. Exato. E eu, muitas vezes, só comecei a perceber isso quando comecei a conviver mais de perto com pessoas como tu ou com outros amigos que eu tenho que também têm uma deficiência ou outra. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber as pracinhas lá, cheia de brinquedos estragados, oferecendo risco para crianças, fiação exposta, locais onde pontos para escora lá que deveria ter um cercamento em torno dos lagos, uma parte cercada, outra parte com esse material apodrecido onde uma criança pode cair, grade que impede num ladrão lá de água onde tem um sumidouro, porque aquilo é um arroio que cruza. Sim. Podre, que pode cair alguém lá dentro. Então tem uma série de pequenas armadilhas que até mesmo para pessoas que não têm, em tese, uma deficiência, elas podem estar sendo postas em risco. Daí eu fico imaginando uma pessoa com algum tipo de deficiência que precisa dessa acessibilidade, não tem. Assim no dia a dia, por exemplo, e assim a gente pode ver a questão ambiental, né, Rafael? Que nós, né, que muitas vezes não conhecemos, né, e a gente não sabe, porque a gente não vive o dia a dia, a gente não dá a devida importância para a questão ambiental, né? E a gente só vai se dar conta, né, o quanto ela é importante, o quanto ela impacta na nossa vida. Quando ela faz falta. Quando ela fizer falta, ou né? Quando ela bate na... As pessoas falam tanto nas mudanças climáticas, mas não está mudando o clima daí. Para quem não acompanha isso mais de perto, não vai chover menos no Rio Grande do Sul, por exemplo, com as mudanças climáticas. A questão é que vai chover tudo de uma só vez. Vai ficar períodos de 3, às vezes 4 meses sem chover uma gota, e depois toda aquela chuva que antes caía diluída em cada mês vai cair de uma vez só, daí vai dar aquelas enxurradas. O próprio centenário, ele acontece isso, a gente tem extravasamentos porque nas cabeceiras do Arroio Centenário, que boa parte dele está canalizado hoje, Sim. não se manteve as áreas no entorno de nascentes e agora se impermeabilizou tudo, se loteou tudo. E isso ferindo a legislação ambiental, ferindo a lei de parcelamento do solo, enfim. Hoje toda a água que chove, ela bate na pedra, escoa, vai para dentro do Centenário e transborda. Mas a gente estava falando, Valdeir, dessa questão desses conflitos, e então o Centenário, infelizmente ele foi palco de uma inversão de maneira de tratamento, porque
Como ele é um parque público, o pensamento primeiro de qualquer gestão deveria ser o quê? Quais são os usos que são feitos, os usos que a população quer fazer? E agora a gente tem que ver quais são as regras que a gente tem que botar para que nenhum tipo, como eu estava falando antes, impeça os outros. Só que nunca se fez isso, se fez exatamente o contrário. Então, que a população que faz uso do Parque Centenário, todos consigam conviver, né, harmoniosamente, né, e que todos consigam ser contemplados, né, com aquele espaço. Né? Exatamente. Só que como é que a gente faz isso? Tem duas formas de fazer isso. É a participação direta da população, um plebiscito, a população votando ou abrindo para todos contribuírem, ou através das instâncias que já representam a população, que são os conselhos de direitos. Sim. E aí tu perguntaste se o CONDEMA se debruçou sobre isso. Eu vou te dizer que até hoje o CONDEMA não recebeu o projeto de revitalização. Eu estou criando uma aspas aqui, porque para mim não é uma revitalização aquilo, talvez Sim. muito pelo contrário, tá? É uma inviabilização de alguns aspectos do parque. Eu desconfio que sequer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tenha recebido o projeto como um todo, porque nas reuniões do CONDEMA onde nós pedimos isso, nunca foi passado o projeto como um todo. Então, coisas que estão acontecendo hoje, como cercamento, a remoção de algumas árvores e plantio de espécies inadequadas lá, nunca chegaram para nós, e eu não sei se chegaram para a Secretaria do Meio Ambiente em algum momento. Só que não é só o CONDEMA, Valdir. O COMPLAD não foi ouvido. Quem mais faz uso lá? Secretaria de Educação foi ouvida? Conselho de Educação? Acho que não. Conselho das Pessoas com Deficiência foi ouvido? É isso que pois é. Conselho de Esportes foi ouvido? Turismo? Não. Então, tem vários conselhos que deveriam ter sido ouvidos para construir coletivamente o bem comum. Em conjunto. E não foi. Então, mais uma vez, a gente tem, infelizmente, se repete, Valdair e quem nos acompanha, atrapalhadas como a gente teve. Uma vez um prefeito acordou e resolveu fazer batidão no Parque Centenário. Ou seja, o batidão todo mundo curtia, não. Então, às vezes eu vou lá para ler um livro, sentar na sombra de uma árvore, que quase cada vez tem menos hoje, e aí um grupo ouvindo batidão, ele tem direito de ouvir, sim, desde que ele não atrapalhe os outros. Ali não era o lugar para fazer isso. Exato. Só parou quando os moradores do entorno se reuniram e foram fazer batidão na frente da casa do prefeito. Daí parou. Outro resolveu cortar árvore, outro aterrar banhado para fazer pista de rodeio, outro aterrou uma parte do lago, outro começou a remover a parte de APP onde tinha o ninhal das garças. Então, assim, cada um tem uma ideia e muitas vezes é de jirico. Só que todos nós temos ideia de jirico, Valdeiro. Só que para que existe a sociedade? Exato. Quando eu vou com uma ideia de jirico no CONDEMA, os outros conselheiros, não, mas isso aí não é bem assim. E não a gente vai dar certo melhora assim. Conversando. Agora, quando alguém tem uma ideia de jirico e não conversa com ninguém, a chance dessa ideia de jirico ser colocada em prática e prejudicar outras pessoas, né? E é triste isso. Então, hoje a gente começa a vivenciando coisas lá que assustam. Uma delas, e eu até chamei num grupo, eu disse assim, é o novo muro de Berlim que está sendo construído, o muro da exclusão, está se isolando a população de baixa renda do parque, colocando um muro em roda, mas o Parque Centenário é uma prisão? Para que esse muro daí? Agora eu fiquei sabendo, não, é para botar pintura de patrocinadores, mas só um pouquinho, isso fica feio. O parque ele tem que ser um lugar contemplativo. A ideia do parque é aberta, é para o ar passar, para os bichos cruzarem, para as pessoas principalmente andarem, e não um muro que isola cada vez mais. Qual é a ideia? É de novo elitizar, é fazer um parque para uma elite que vai de novo excluir a população de baixa renda, que não tem acesso a lazer hoje gratuito, ou cada vez menos no município. Porto Alegre tentou cercar um parque e tomou pau lá, né? Queriam cercar, alegando que era questão da segurança. Daí eu pergunto, quais são os casos de insegurança concretos que nós temos no Parque Centenário? A gente ainda, felizmente, vive no município, com algumas exceções, que a harmonia, houveram sim casos isolados lá de crimes, enfim, mas que uma guarda municipal ativa resolveria. Agora, cercar, e vamos pensar o seguinte, né, Valdir? Quando alguém mal intencionado quer fazer uma coisa, pular um muro, quem pula muro mais fácil? É a população, é as pessoas que não têm acesso, muitas vezes os idosos, as crianças, ou aquele sujeito mal intencionado?
É um bom, com certeza. Ele O vai mal dar um jeito. intencionado ele vai pular igual o muro, mas o resto da população não vai pular. Então, quem de fato está sendo isolado É a num população. projeto atrapalhado como este, né? Que não ouviu ninguém da sociedade. E aí, de novo, foi feito, eu usei o termo esses dias de iluminados de Facebook. Tu tem conselhos, tu tem projetos já para o parque, prontos, mas não resolveu-se fazer um levantamento. Quem é o iluminado de Montenegro? Então se reuniu um grupo de 2 ou 3 para fazer um projeto que seria a salvação do Parque Centenário. Daí eu digo, mais uma de todas aquelas que... Daí, quais foram as contribuições daquelas anteriores que melhorou? Se tirou, cada vez o Centenário tem menos árvore, tem menos espaço de lazer, tem mais conflitos com os diferentes usos. Ele não é um parque que harmoniza. Isso é uma grande preocupação que a gente tem, né, Rafael? A gente que trabalha em conselhos, né, e a gente convive diariamente com essas dificuldades em todos os conselhos, né, que é a falta de diálogo do Poder Executivo, né, com os conselhos, né, que são os representantes da sociedade civil, né? É uma pena, Valdeir, e antes nos bastidores nós conversávamos, né, sobre algumas das deficiências e tu comentavas da questão da qualificação dos conselheiros também, mas aí eu vou, como presidente do Condema, eu vou te falar uma coisa assim, está cada dia mais difícil conseguir quórum no Condema. Nós já diminuímos o número de representantes para quórum, nós estamos tentando alterar a lei, porque no caso do Condema, a gente tem entidades que há anos não participam e não conseguem sair. Entidades que há anos participam voluntariamente, que querem entrar e não conseguem porque a lei não se altera. Nós estamos, desde 2012, construindo uma alteração da lei e agora vai fechar exatamente um ano que o projeto está lá na mão do prefeito. Ele enviou à Câmara, a Câmara repetiu as mesmas perguntas que já tinha feito, não sei quantas vezes o Condema já tinha respondido, e agora já está há mais de mês lá no gabinete do prefeito de novo e nada acontece. Agora, só para concluir, Valdeir, então a gente falava o quê? Mas por que as pessoas não querem participar? Porque não se leva mais as coisas importantes para os conselhos. Sim, exatamente. Então, qual é a motivação que um conselheiro tem de perder tempo? Porque, assim, a diferença entre perder e investir, né, Valdeir? Porque se eu vou para uma reunião que eu só fico lá e nada acontece, ou seja, aquilo que a gente decide que interessa ao executivo acontece, mas o que não interessa não acontece, é perda de tempo. Agora, se eu fosse lá para construir políticas públicas e o município respeitasse, aí seria o que? Investir tempo. Quantos de vocês em Montenegro estão a fim de investir na construção? Todos os senhores. Agora, quantos querem perder tempo num conselho cujas decisões não são respeitaitadas? E que muitas vezes não participam, né, Rafael? Não participam mesmo porque é perda de tempo. Sim. Hoje eu digo que... Não, mas eu falo no sentido de o conselho está constituído, as pessoas estão lá, gostariam de participar das decisões do município, né, que o poder público vai aplicar em obras, em infraestrutura, né, mas tem essa questão de que não são chamados, os conselhos hoje não são chamados. Né? Nós, por exemplo, da questão do Parque Centenário, né, o Conselho da Pessoa com Deficiência, em nenhum momento foi questionado, participou de alguma coisa. Pois é, Valdeir, e aí fica nessa questão. O conselho parece que ele existe só quando quer se acessar dinheiro do fundo, porque muitos conselhos têm um fundo atrelado. Sim. Daí vamos reunir, vamos deliberar. Agora, para construir políticas públicas, qual é a grande diferença? Né? Existe o arroz com feijão. Hoje não dá nem para dizer isso mais para a população, infelizmente, talvez a gente tenha que dizer é o osso, né? Porque tem gente que não tem mais arroz com feijão, infelizmente a gente voltou a essa realidade, esperamos que ela mude, que a história do osso volte, que o osso volte a ser para cachorro, né? E não para pessoas, mas enfim, fazer o beabá, o basicão. Exato. Então acontece que, por exemplo, no meio ambiente, uma coisa é fazer licenças ambientais que não cometam crimes e omissões. Agora a gente conseguiu regularizar essa situação. Que bom, porque antes a gente tem muita licença criminosa que foi emitida no município. Por que ela é criminosa? Porque ela fere a lei, não é o Rafael que decidiu isso. Basta a gente mostrar, botar no papel que fica clara a omissão, porque existe um rito, quando vai fazer o licenciamento ambiental, existem ritos, passos a serem cumpridos. Quando tu não cumpre aquele rito, é crime.
Está ferindo uma lei que está ali. Exatamente, uma ou mais, várias leis muitas vezes. Sim. Né? E aí o que acontece? Existem várias licenças que foram emitidas que se omitiram a ritos. Mas agora a gente está conseguindo regularizar isso, a situação nesse aspecto está tranquila, ao menos não tem chego mais notícias, a minha pessoa, de licenças que se omitiram a obrigações. Mas o que acontece? Fazer o beabá não é fazer política pública. Não. Nós não temos plano municipal, por exemplo, de educação ambiental, não temos plano municipal de arborização urbana, não existe um plano diretor do Parque Centenário que deveria ter, não existe plano de recursos hídricos, não existe unidade de conservação em Montenegro. Quer dizer, nós estamos com o projeto da APA, lá por 2000, 2000 e pouquinho, o município ele assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, na realidade quem moveu foi o Ministério Público, mas com o Poder Judiciário, onde ele se responsabilizou, lá naquela época que escorregou o morro ali na curva, na volta do morro, Sim. o município se comprometeu a fazer estudos para ver onde estão as áreas de risco, remover famílias e implantar uma unidade de conservação. Fez estudos de área de risco, só que até hoje ele não considera, porque a proposta do plano diretor ignorou esses estudos, isso é um absurdo. Felizmente, numa reunião com o prefeito, eu alertei isso, porque provavelmente ele não sabia. Na realidade, acho que ele se assustou, porque eu disse, estão enviando um projeto de alteração do plano diretor, onde não tem assinatura de ninguém responsável técnico. Eu perguntei, vai lá, prefeito, pede para quem propôs fazer essas alterações em cima das áreas de risco, assinar que se responsabiliza. Não vai assinar, mas querem que o prefeito assine para mandar para a Câmara de Vereadores. Imagina a consequência quando morrer gente, não é se, é quando. Se bota gente naquelas áreas, um dia morre. E aí chega no prefeito, ele vai dizer, não, eu assinei o projeto com base no parecer técnico. Não tem parecer técnico. Cadê o parecer técnico? Ninguém é doido, ou seja, assim, malandragem é uma coisa, rasgar dinheiro é outra, né? Assim, ou seja, o malandro é malandro, mas pede para o malandro assinar, ele não assina. Então, o que aconteceu? Daí o prefeito, então parou por aí. Perfeito, prefeito. Então, o que eles vão fazer? Vão contratar mais estudos. Isso foi em que momento, Rafael? Foi recente agora, porque até é um projeto de lei que previa alterar, para tu ter uma ideia, Valdeir, eles queriam, os estudos que a Vertrag, que são os melhores estudos que foram feitos do morro, diziam que a urbanização do morro tinha que subir até a cota da linha dos 40 metros, porque ali para cima já poderia descer pedra e matar gente. Só que o que fizeram? Contrataram um outro estudo de uma outra empresa, Latos, e aí na Câmara de Vereadores fizeram alterações de última hora, sem passar pelo Conselho, isso dá para resgatar na história, subiram para 60 metros a cota. São 20 metros de altura, só que em alguns locais linear dá mais de 100 metros. Subiu para 60, ou seja, já botaram algumas áreas urbanizáveis, segundo o plano diretor, em risco. Só que agora, desde lá do ano, de 2 anos atrás, então ainda no governo Cadu, surgiu uma proposta no Complad para subir para a cota 80, mais 20 metros, ou seja, 40 acima daquilo que os estudos mostraram que já era o limite de risco. Isso, explicando para o nosso público aqui, Rafael, essa cota que tu está falando significa o que ali na... Tá, isso são linhas em relação ao nível do mar. Então a gente imagina que o centro de Montenegro, não sei te precisar, agora talvez ele esteja 7, 8 metros assim, de altitude. Sim. Então a gente vai fazendo curvas de nível. Tá? Então, digamos, tenho 10, 20 metros. O morro ao total lá em cima é 220 metros o topo dele. Sim. Tá? Então essa seria a cota. Daí vocês imaginem que eles queriam deixar construir até a altura 80, quase a metade da altura do morro. Quase a metade da altura do morro. Quase a metade da altura do morro. Na realidade, um pouco entre 1/3 e metade. Então, mas mesmo assim é alto. Hoje pode subir então até a altura 60. Só que a gente tem que pensar o seguinte: como não é uma parede reta para cima, mas é uma subida de lomba. Sim, exato. Então, imagina o que para eu subir 1 metro de altura, subindo uma lomba, às vezes eu tenho que caminhar 2, 3, 4 metros. Quanto mais inclinada para cima a lomba, menos eu tenho que caminhar para subir a altura. Agora, quanto menos inclinado, mais eu caminho. Mais longo vai. Exato. Então, tem locais que tu subir de 60, da atual 60 para 80 metros, como eles queriam, às vezes dá 100 metros de caminhada nessa lomba que vai subindo.
Imagina. Então ia estrangular todo o morro. Só que daí é o seguinte, quando numa reunião do Complad nós levantamos onde está o estudo técnico, onde está a assinatura, isso aí legal, isso passa por cima dos estudos que marcam como área de risco, simplesmente o presidente, então, na época, ignorou e não leu um documento antes e botou em votação mesmo assim, o Complad aprovou, sem passar pelo Condema, ignorando estudos técnicos de risco no morro. E aí, o que ocorreu? Isso foi seguido, só que isso foi desde a época do governo Cadu, só que chegou a nova gestão e assumiu e abraçou isso. E eu pensei, daí chegou um momento que eu falei, não, vou pedir uma reunião lá no gabinete. Então eu cheguei e mostrei, olha aqui, ó, esses são os estudos que mostram que é de risco, vai morrer gente. Quem assinou isso para ti, prefeito? Ah, ninguém assinou. Ah, então tu vai assinar quando tu mandar para a Câmara de Vereadores. Daí o prefeito recuou. Aí ele não quis assinar. Só que daí o seguinte, então o município desde lá de 2000 se comprometeu num termo de ajuste de conduta com o judiciário para implantar uma unidade de conservação, mapa, não implantou até hoje. Removeu as famílias sim, só que os estudos que ele fez para ver as áreas de risco parece que foram todos rasgados. Sumiram os estudos. Então, o que acontece parece que é o seguinte, não tem continuidade na coisa. Cada prefeito que assume, ele pensa assim, eu sou iluminado, eu sou melhor que os outros e a minha ideia é melhor do que de todo o restante da população. Então, cada prefeito tem uma ideia diferente lá para o centenário. Ou é aquela equipe que compõe a administração, né, Rafael? Eu digo quando é prefeito, é o prefeito e o responsável é o ali. prefeito, né? Ele. Exato, só que é esquisito isso, porque a gente tem conselhos que servem para isso, tem a população que tem que ser ouvida, tem estudos, tem projetos prontos, mas sempre pensa, não, agora eu vou fazer melhor. Ou seja, se ignora a história de Montenegro e parece que os caras que caem de paraquedas aqui. Exato. Eu não vejo esses prefeitos, nenhum prefeito eu vejo em conselho, por exemplo. E Valdair, tu sabe quantos prefeitos que se elegeram, participavam de reuniões do Conselho dos Portadores de Deficiência? Não. Nenhum, né? Não, vereadores. Não. Esse povo não participa da vida de Montenegro, daí quando se candidata à política, ele chega, agora eu sei de toda a vida de Montenegro, mas como assim? Onde tu estavas antes de tu te candidatares? Exato. Mas não tem problema, desde que tu chame para conversar. Exato. Quem há anos trabalha com isso, os estudos que existem. Inclusive, E a gente vai repetindo os mesmos erros. Né? O que eu falo é que o executivo, ele chamando o conselho para participar do debate, para construir junto, ele também está colocando responsabilidade no conselho. Ele então, está dividindo essas responsabilidades. Não fica no dele, exatamente. Não fica só no dele. Se dá errado, é com o conselho. Exato. Perfeito. O conselho está junto. Mas, Rafael, obrigado pela tua participação aqui com a gente, né? Foi muito bom os teus esclarecimentos, a tua fala, nosso público aqui, né, com certeza vai gostar e eu acho que são assuntos importantes que a gente precisa trazer para a nossa comunidade. Sim. O povo, muitas vezes a gente chega e acorda e se depara com uma coisa que aconteceu. E a gente pergunta, mas por que aconteceu? O que aconteceu nas entrelinhas até chegar nessa situação? Então a ideia é a gente discutir um pouco isso, né, para as pessoas verem que tudo que acontece é consequência de coisas por trás, né? Exatamente. E se a população não se envolve nesse processo, ela no fim ela vai ter que aceitar ou dizer que pena. Mas por que a população não pode construir junto um mundo melhor? Né? É isso que a gente quer. Obrigado, Rafael. Obrigado a você que esteve aqui com a gente, nos acompanhando. Te convido a continuar aí na programação da TV Mon HD e nós voltamos a semana que vem. O programa Diversidade e Inclusão agradece a você que esteve aqui com a gente e até a próxima semana. Obrigado pela audiência e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Um abraço.